Olá, galerinha. Nós vamos começar um capítulo novo hoje. É o capítulo 8 do livro de vocês, o Arcadismo, tá? Para vocês fazerem a leitura, tá lá na página 94 do livro de vocês. E eu vou começar com um trecho de um poema que eu gosto muito, que diz assim: Pintam Marília os poetas ao menino vendado, com uma aljava de setas, ligeiras asas nos ombros, o tenro corpo despido, e de amor ou de cupido são os nomes que lhe dão. Porém, Marília, nego que assim seja amor, pois ele nem é moço, nem é cego, nem setas, nem asas tem. Ora, pois, vou pintar-lhe o retrato mais perfeito, que ele já feriu meu peito, por isso o conheço bem. Os seus compridos cabelos que sobre as costas ondeiam são que o de Apolo mais belo, mas de loura cor não são. Tem a cor da negra noite e com o branco do rosto fazem, Marília, o composto da mais formosa união. Tem redonda e lisa testa, arqueadas sobrancelhas, e seus olhos são sóis, que no dia luminoso o céu tem um sol formoso, e o travesso amor tem dois. Tomás Antônio Gonzaga. Gente, esses versos fazem parte de Marília de Disseu, de Tomás Antônio Gonzaga. No livro de vocês tem um trecho dele, que é a Lira 1, de Tomás Antônio Gonzaga, mas a gente tem um comecinho de Alvarenga Peixoto que diz: Chegai, ninfas, chegai, chegai, pastores, que ainda que esconde, jonha as graças delas. Márcia corre a cortina das estrelas, quando espalha no monte os esplendores. Esses poetas, eles fazem parte do arcadismo brasileiro, tá, gente? A gente vai falar sobre essa escola literária, que é o arcadismo. E a gente tem umas perguntinhas, uns questionamentos para fazer para vocês. Vocês fizeram um trabalho sobre o barroco, né? Certo? O trabalho que eu passei para vocês foi sobre o barroco. E o barroco tinha características formais, temáticas, as obras literárias do barroco, né, no século XVII. E a gente vem depois, no século seguinte, o século XVIII, com a corrente literária predominante, que é o arcadismo. Esse arcadismo também é chamado de neoclassicismo ou setecentrismo, tá? Vocês sabem como é que o arcadismo começou no Brasil? Como é que ele se desenvolveu? Quem era Tomás Antônio Gonzaga? Quem era Marília? Tá? E aí a gente faz essa perguntinha: quem eram esses escritores? Quem era Alvarenga Peixoto? Tá? Que características e aspectos, que modalidades da época estariam presentes nas obras que são filiadas a essa estética do arcadismo? Tá? Vocês já ouviram falar em Inconfidentes, né? Inconfidentes vocês já ouviram. Os Inconfidentes, próprio Tiradentes, a Inconfidência Mineira, Tiradentes que foi enforcado, que foi esquartejado. Vocês já ouviram falar dessa questão da Inconfidência. Mas já ouviram falar de Tomás Antônio Gonzaga e de sua musa? Já ouviram dizer que os poetas tinham uma musa para quem eles escreviam? Já ouviram falar de pseudônimos, que são falsos nomes, né? Pseudo, falso nome, pseudônimos, falsos nomes. Tomás Antônio Gonzaga, ele usava pseudônimo, ele usava falso nome. Ele tinha uma musa, que era Marília. Aqui na Lira 1, tá, gente? Essa obra escrita por Tomás Antônio Gonzaga, o eu lírico é Disseu, tá? Disseu escreve e dedica a Maria Doroteia Joaquina de Seixas, que é a Marília. Eu vou passar para vocês lerem um livro chamado A Ladeira da Saudade. É um livro que eu gosto muito, que eu sou apaixonada. Eu li ele não faz muito tempo, na minha adolescência, mas não faz muito tempo, né? Eu tô aqui agora com meus 18 anos, então não tem muito tempo, né? Então, assim, vocês sabem disso, né? Sou novinha. E aí eu queria que vocês lessem, porque nós vamos estar... Vamos ver se a gente consegue, com um colega, se consegue aí no domínio público, verificar se tem esse livro. A Ladeira da Saudade fala um pouquinho dessa história. Ela cita muito a Marília, os Inconfidentes, a Marília de Disseu. Tem esses trechos que a gente fala. Ele tem um trecho dele que eu gosto muito, que diz assim: Quando nos sentarmos com os filhos à soleira, entre as falsas histórias que contares, lhes contarás a minha verdadeira. Eu, entretanto, ainda o rosto banharei de pranto. É uma história muito bonita, né? Tomás Antônio Gonzaga, ele era um dos Inconfidentes, por mais que ele não tenha sido, como aconteceu com Tiradentes, né? Enforcado, que o Tiradentes assumiu toda a culpa do movimento da Inconfidência, mas ele foi exilado do Brasil, ele teve que sair do país.
E aí contam a lenda, né, que ele teria dado, ele e Maria Doroteia de Seixas nunca se casaram, eles tiveram, era um amor que eles tinham um pelo outro, que ele teria dado uma flor a ela, ainda ressequida, ela ainda guardou essa flor e morreu, e foi enterrada junto com o vestido de noiva que ela usaria no casamento, com essa flor ressequida pelo tempo. Então, assim, é uma história muito bonita. A Ladeira da Saudade conta um pouquinho dessa história. Então, assim, vocês têm aí no livro de vocês, na página 94, toda a Lira 1, toda uma parte da Lira 1 de Tomás Antônio Gonzaga, Marília de Disseu, certo? E aí vocês vão dizer, quem foi Tomás Antônio Gonzaga, gente? Ele nasceu no Porto, em Portugal. Ele faleceu em Moçambique, na África, para onde ele foi exilado na África, tá? Passou a infância dele no Recife, na Bahia, se formou em Direito em Portugal, voltou ao Brasil para ocupar o cargo de ouvidor geral, na época da comarca de Vila Rica, em Ouro Preto, né, já aos 40 anos. Dedicava a Maria Doroteia de Seixas, que tinha 17 anos apenas, todos os seus poemas, né, que viriam fazer parte do livro dele, Marília de Disseu. Em 1789, ele foi acusado de participação na Inconfidência Mineira, foi detido, foi enviado para a Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, condenado ao exílio em Moçambique, tá? Casou-se com Juliana Souza Mascarenha, teve 2 filhos, aí não aqui no Brasil, né, já lá em Moçambique, tá? Sob o pseudônimo de Disseu, ele escreveu poesias típicas do arcadismo, com temas pastoris, com temas de galanteio, que falavam da trajetória dele, da própria, antes da prisão, o amor, as aventuras do amor, a satisfação com o momento que ele vivia, com o presente, a injustiça, o destino, ele fala de tudo isso. O arcadismo, ele trazia essa questão, era também chamado de neoclassicismo, porque trazia a poesia neoclássica, né, greco-romana, o clássico do romantismo, né, chamado de neoclassicismo, como a gente coloca, mas ele falava de temas como Fugere Urben, que é a fuga da cidade, falava de temas como a gente tem o bucolismo, tá? Eram temas como o pastoreio, a vida no campo, eram temas que se remetiam à simplicidade, eram pessoas, por exemplo, Tomás Antônio Gonzaga era formado em Direito, era advogado, mas ele usava um pseudônimo para falar de uma vida mais simples, sabe? Esse fugariúba, essa fuga da cidade, essa vida no campo, essa simplicidade que eles buscavam, né? Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher. Vamos lembrar dos pastores lá da Grécia Antiga, tá? Então eles se imaginavam pastores, vivendo ali no campo, com a pessoa amada, essa questão, essa vida, o bucolismo, que é essa vida mais simples, tá? Inutilia truncati, que é rejeitar tudo que é inútil, a inutilidade. A gente tem Fugeres Urben, como eu falei antes, a fuga da cidade. A gente tem Carpe Diem, que é aproveitar o dia. Eram temas que remetiam ao arcadismo, a essa vida boa, né? Então, tem músicas que refletem muito isso aí. Eu gosto muito daquela Casa no Campo. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor os meus rocks rurais, onde eu possa plantar os meus discos, amigos e livros e nada mais. A temática, gente, essa era a temática do arcadismo, essa vida simples, essa vida no campo. Leiam aí no livro de vocês, na página 94 e 95, a Lira 1, Marília de Disseu, de Tomás Antônio Gonzaga. Eu sou apaixonada pelo arcadismo, pela poesia de Tomás Antônio Gonzaga. Leiam A Ladeira da Saudade, o escritor é Ganimedes José. O texto é maravilhoso e ele retrata muito essa parte aí, essa história aí que eu contei pra vocês de Tomás Antônio Gonzaga, tá? Essa primeira introdução, eu queria que vocês focassem bastante, faça essa leitura, a gente vai estar comentando na próxima aula essa leitura dessa Lira 1, Marília de Disseu, de Tomás Antônio Gonzaga. Vamos falar um pouquinho sobre as características do arcadismo no Brasil, certo? Então faça essa leitura, concentre-se aí, né, nas palavras, no modelo como ele escrevia, quais eram as características desse novo estilo, desse estilo literário. Quem foram esses autores? Quem foram esses escritores do arcadismo brasileiro? A que momento histórico a gente estava vivendo? Vamos lembrar a Inconfidência Mineira, né? O Brasil buscando independência. Então, todo esse contexto da história do Brasil nessa época. Onde estavam inseridos os escritores dessa época? Quais eram os anseios? Quais eram as temáticas escritas nesses poemas? Certo? Faça essa leitura, leiam a Marília de Disseu, leiam o livro A Ladeira da Saudade, é um livro que tem uma linguagem muito... vocês vão gostar muito, certo? Um beijo pra vocês.